Bom dia, boa tarde, boa noite aí, quem está acompanhando nosso grupo de leitura do Capital, lendo aqui o livro 3. Estamos no nosso 38º encontro e vamos iniciar hoje o capítulo 17, sobre o lucro comercial. Bom, no livro 2, vimos que as simples funções desempenhadas pelo capital na esfera da circulação, as operações que o capitalista industrial deve efetuar para, em primeiro lugar, realizar o valor de suas mercadorias e, em segundo lugar, reconverter esse valor nos elementos de produção da mercadoria, isto é, as operações necessárias para mediar as metamorfoses do capital mercadoria M', D, M, ou seja, os atos da venda e da compra, não geram valor nem mais valor. Vimos que o tempo necessário para isso impõe limites à formação de valor e mais valor, objetivamente com relação às mercadorias e subjetivamente com relação aos capitalistas. O que tem validez por si só na metamorfose do capital-mercadoria não se altera de modo nenhum pelo fato de parte desse capital-mercadoria assumir a forma de capital de comércio de mercadorias, nem de as operações por meio das quais se realiza a metamorfose do capital-mercadoria aparecerem como a atividade específica de um setor particular de capitalistas, ou como função exclusiva de uma parte do capital monetário. Se a venda e a compra de mercadoria, e a isso se reduz a metamorfose do capital mercadoria M', D, M, por parte dos próprios capitalistas industriais, não constituem operações que criam valor ou mais valor, é impossível que se convertam em tais operações pelo fato de que, em vez daquelas, sejam outras as pessoas que as realizam. Além disso, se a parte do capital social total que deve encontrar-se constantemente disponível como capital monetário para que o processo de reprodução não se veja interrompido pelo processo de circulação, mas seja um processo contínuo, se esse capital monetário não cria valor nem mais valor, ele não passará a ostentar esses atributos no momento em que, em vez de ser lançado constantemente em circulação pelo mesmo capitalista industrial, ele passe a sê-lo por outro setor de capitalistas para desempenhar as mesmas funções. Até onde o capital comercial pode ser indiretamente produtivo é algo que já indicamos e que voltaremos a explorar adiante. Portanto, o capital de comércio de mercadorias, despojado de todas as múltiplas funções que podem estar vinculadas a ele, como armazenamento, remessa, distribuição, triagem, e restrito à sua verdadeira função de comprar e vender, não cria valor nem mais valor, apenas medeia a sua realização e, assim, ao mesmo tempo, o verdadeiro intercâmbio das mercadorias, sua passagem de uma a outra mão, o metabolismo social. No entanto, como a circulação do capital industrial é uma fase do processo de reprodução, tanto quanto a produção, o capital que atua de forma autônoma no processo de circulação tende a gerar o lucro anual médio tanto quanto o capital que atua nos diversos ramos da produção. Se o capital comercial gerasse um lucro percentual médio maior que o gerado pelo capital industrial, uma parte do capital industrial se converteria em capital comercial. Se lançasse um lucro médio mais baixo, ocorreria o processo inverso. Uma parte do capital comercial se converteria em capital industrial. Nenhum gênero de capital apresenta maior facilidade para alterar sua destinação, sua função, do que o capital comercial. Como o próprio capital comercial não gera mais valor nenhum, está claro que o mais valor que lhe corresponde, na forma de lucro médio,
constitui uma parte do mais-valor gerado pelo capital produtivo total. Então, a questão que se coloca é a seguinte, 2 pontos. Como o capital comercial atrai para si e a parte que lhe corresponde do mais-valor ou do lucro gerado pelo capital produtivo? Que o lucro comercial seja mero acréscimo, uma elevação nominal do preço das mercadorias acima de seu valor, não é mais que aparência. Resulta evidente que o comerciante só pode extrair seu lucro do preço das mercadorias que ele vende, e mais ainda, que esse lucro, obtido com a venda de suas mercadorias, tem de ser igual à diferença entre seu preço de compra e seu preço de venda, igual ao excedente do primeiro sobre o segundo. É possível que, depois da compra da mercadoria e antes de sua venda, acrescentem-se custos, entre parênteses, de circulação. Mas é igualmente possível que isso não ocorra. Se na mercadoria entram tais custos, é claro que o excedente do preço de venda sobre o preço de compra não representa apenas lucro. Para simplificar a investigação, suponhamos primeiro que não entra nenhum custo dessa natureza. A diferença entre o preço de venda e o preço de compra de suas mercadorias equivale, para o capitalista industrial, à diferença entre seu preço de produção e seu preço de custo. Se considerarmos o capital social total, equivale à diferença entre o valor das mercadorias e seu preço de custo para os capitalistas, o que se reduz novamente, por sua vez, à diferença entre a quantidade total de trabalho nelas objetivado e a parcela total composta de trabalho pago. Antes que as mercadorias compradas pelo capitalista industrial voltem a ser lançadas no mercado como vendáveis, elas percorrem o processo de produção, no qual se produz precisamente a parte de seu preço que mais tarde deve realizar-se como lucro. No caso do comerciante, a situação é diversa. As mercadorias só se encontram nas mãos dele enquanto estão no processo de circulação. O comerciante apenas dá prosseguimento à venda, à realização de seu preço, iniciada pelo capitalista produtivo. Portanto, não as faz percorrer nenhum processo intermediário no qual pudessem voltar a absorver mais valor. Enquanto o capitalista industrial só realiza na circulação o mais-valor ou o lucro produzido até esse momento, o comerciante, em contrapartida, deve não só realizar seu lucro na circulação e por meio dela, mas também começar a criá-lo. Isso só parece ser possível na hipótese de o comerciante vender acima do preço de produção as mercadorias que o capitalista industrial lhe vendeu ao preço de produção, ou a seu valor, se levarmos em conta que o capital mercadoria total. Ou seja, caso ele realize um acréscimo nominal ao preço, ou ainda, se considerarmos o capital mercadoria total, de ele vender acima de seu valor e embolsar esse excedente de seu valor nominal acima de seu valor real. Em outras palavras, vender as mercadorias mais caras do que elas são. Essa forma de acréscimo é muito fácil de entender. 2 pontos. Por exemplo, digamos que uma vara de tecido custe 2 shillings. Se tenho de obter 10% de lucro com a revenda, preciso adicionar 1/10 ao preço. Isto é, tenho de vender a vara a 2 shillings e 2,2 pence. A diferença entre seu preço de produção real e seu preço de venda é, então, 2,2 pence. E isso constitui um lucro de 10% sobre os 2 shillings. Na verdade,
a vara é vendida ao comprador ao preço de 1,1 da vara. Ou, o que dá na mesma, tudo se passa como se eu vendesse ao comprador apenas 10/11 de vara, por 2 shillings, e mantivesse 1/11 para mim. Com efeito, com 2 2/5 de pence, posso recomprar 1,11 de vara, calculando o preço da vara a 2 shillings e 2 2/5 de pence. Isso seria, pois, apenas um rodeio para participar no mais-valor e no mais-produto mediante a elevação nominal do preço das mercadorias. Essa é a realização do lucro comercial por meio do incremento de preço das mercadorias, conforme ela se apresenta à primeira vista em sua forma de manifestação. De fato, toda a ideia de que o lucro surge de uma elevação nominal do preço das mercadorias ou da venda destas últimas acima de seu valor tem origem na concepção do capital comercial. Porém, analisando mais de perto, vê-se que essa realização do lucro é mera aparência. Fica evidente que, pressupondo-se o modo de produção capitalista como dominante, o lucro comercial não se realiza dessa maneira. Entre parênteses, assim, trata-se sempre da média e não de casos isolados. Porque supomos que o comerciante de mercadorias só pode realizar um lucro de, digamos, 10% sobre suas mercadorias, vendendo-as 10% acima do preço de produção? Porque consideramos inicialmente que o produtor dessas mercadorias, o capitalista industrial, abre parênteses, que, como personificação do capital industrial, figura sempre como, entre aspas, produtor em relação ao mundo exterior, fecha parênteses, vendeu-as ao comerciante pelo preço de produção. Se o preço de compra das mercadorias pago pelo comerciante é igual a seu preço de produção e, em última instância, igual a seu valor, de modo que o preço de produção, em última instância, o valor das mercadorias, representa o preço de custo para o comerciante. Então, o excedente de seu preço de venda sobre seu preço de compra, e apenas essa diferença constitui a fonte de seu lucro, tem de ser um excedente do preço comercial dessas mercadorias acima de seu preço de produção. E, em última instância, o comerciante tem de vender todas as mercadorias acima do valor delas. E por que supusemos, de início, que o capitalista industrial vende ao comerciante as mercadorias ao preço de produção? Ou, antes, o que estava pressuposto nessa conjetura? Que o capital comercial, abre parênteses, e aqui temos de encará-lo exclusivamente como capital de comércio de mercadorias, fecha parênteses, não entra na formação da taxa de lucro geral de lucro. Na exposição da taxa geral de lucro, partimos necessariamente desse pressuposto. Em primeiro lugar, porque o capital comercial, como tal, ainda não existia para nós naquele momento. Em segundo lugar, porque o lucro médio e, por conseguinte, a taxa geral de lucro ainda tinham necessariamente de ser desenvolvidos como nivelamento dos lucros ou dos mais-valores efetivamente já produzidos pelos capitais industriais das diversas esferas da produção. Já no caso do capital comercial, temos de lidar com um capital que participa do lucro sem participar de sua produção. Por isso, agora é necessário completar a exposição anterior. Raquel. Eu só queria fazer um breve comentário, assim, porque esse parágrafo, em particular, eu acho de uma importância fundamental aqui nessa discussão do capital comercial, porque me parece que é uma indicação do Marx, ele não fala assim de maneira tão explícita, mas é uma indicação do Marx
digamos assim, de que é necessário voltar aquelas tabelas do capítulo 9, né, de transformação dos valores em preço de produção, para incorporar agora também tanto o capital de comércio de mercadoria, como depois também o capital de comércio de dinheiro, nessa formação de uma taxa geral de lucro. Parece que essa indicação que o Marcos está dando bem no finalzinho aqui desse parágrafo, dizendo que seria necessário agora, né, depois de fazer esse estudo que a gente vai fazer aqui nesse capítulo do lucro comercial, voltar aquelas tabelas e refazer aquelas tabelas incluindo o capital comercial, tanto comércio de mercadoria quanto comércio de dinheiro. Enfim, me parece importante registrar isso aqui, porque é um parágrafo bem importante, assim, né? A gente, inclusive na nossa pesquisa, né, que o Léo e eu temos feito ali de tradução, né, dos dados contábeis das empresas, dos conceitos marxistas, isso aqui é um passo fundamental, assim, né, da nossa pesquisa, né? Então, me parece que só queria registrar, assim, que é um parágrafo importante aqui. Sem dúvida, é um parágrafo bem importante. E aí eu só, na linha do que você estava comentando, acho que a gente poderia se perguntar, né? Por que o Marx primeiro apresenta a formação da taxa geral de lucro para depois ele falar sobre o capital comercial, se o capital comercial não contribui, não participa da taxa de lucro, né? E aí o que ele está pressupondo, né, é justamente o que ele está dizendo aqui, né? O capital comercial, naquele momento que ele está fazendo ali o capítulo 9, né, que ele está fazendo a transformação de valores em preços, ele está pressuposto como já participando daquele processo, ele está pressuposto, né? Ou em termos, acho que como o Marx fala, ele está abstraindo do capital comercial. E aqui ele coloca, mas tem que explicar, né? Como é que participa, né, desse procedimento. Então, acho que tem um elemento lógico aqui no encadeamento dos capítulos, né, que não é por acaso, não me parece, pelo menos, ser por acaso que a discussão de como o lucro comercial se constitui venha depois da definição de como se produz, né, esse lucro do capital industrial, que é em cima disso que vai se dividir a mais-valia, né? Raquel? E assim, só para complementar, que eu acho que isso é uma boa pergunta, por que ele começa, na verdade, pelo capital produtivo, aquilo que ele estava tratando lá no capítulo 9, e só depois vai, de fato, tentar incorporar nesse capital comercial? Acho que tem muito a ver também com essas discussões desses últimos parágrafos aqui, né, de que ele está falando assim, dessa diferença da aparência, né, o que parece ser, de onde parece provir, né, o comercial, parece que é uma simples venda acima do preço de produção, inclusive, né? E eu acho que o Marx começa pelo capital produtivo, pelo capital industrial, justamente para evitar essa saída fácil, né? Para evitar essa saída que aparentemente parece ser, inclusive, quando ele está dizendo aqui, né, que essa má compreensão do capital mercantil, na verdade, ela se espalha pelo capital como um todo, pelo capital industrial como um todo. A todo momento parece que se está vendendo acima do preço, né, acima do valor, na verdade. E eu acho que talvez uma das razões teóricas para essa inversão, para começar com o capital produtivo e depois ir para o capital mercantil, é justamente evitar também essa saída fácil aí, de que o lucro viria dessa venda acima do valor. Enfim, parece também que tem isso de importante aqui. Sim. Bom, vou continuar aqui então, tá? Então, suponhamos que o capital industrial total adiantado durante o ano seja igual a 720C mais 180V igual a 900, né? 720 de capital constante mais 180 de capital variável igual a 900. Entre parênteses, por exemplo, em milhões de libras esterlinas, podemos falar em milhões de unidades monetárias, né? Quaisquer. E que M', a taxa de mais-valia, né, a taxa de exploração é igual a 100%. O produto será, consequentemente, igual 720 mais 180 C, né, de capital constante, mais 180 V de capital variável, mais 180 de mais-valia
M minúsculo. Se denominamos M maiúsculo esse produto ou o capital mercadoria produzido, seu valor ou seu preço de produção, abre parênteses, já que ambos coincidem quando se considera a totalidade das mercadorias, fecha parênteses, é igual a 1.080. E a taxa de lucro para o capital total de 900 é igual a 20%. Esses 20% representam, conforme o que foi exposto anteriormente, a taxa média de lucro, pois, nesse caso, o mais-valor não está calculado sobre esse ou aquele capital de composição particular, mas sobre a base do capital industrial inteiro, com sua composição média. Portanto, M maiúsculo, né, o capital, o produto mercadoria, né, M maiúsculo igual a 1.080 é a taxa de lucro igual a 20%. Suponhamos agora que, além dessas 900 unidades monetárias de capital industrial, acrescentem-se ainda 100 unidades monetárias de capital comercial, que, proporcionalmente à sua grandeza, têm a mesma participação no lucro que aqueles. Segundo o pressuposto, ele constitui 1/10 do capital total de 1.000. Portanto, participa com 1/10 no mais-valor total de 180, obtendo, assim, um lucro a uma taxa de 18%. Com isso, o lucro que deve ser distribuído entre os 9/10 restantes do capital é, de fato, apenas igual a 162. Ou, sobre o capital de 900, também é igual a 18%. Por conseguinte, o preço que os possuidores do capital industrial de 900 unidades monetárias cobram dos comerciantes para a venda de M maiúsculo, produto mercadoria, é igual a 720 de capital constante, mais 180 de capital variável, mais 162 de mais-valia, M minúsculo, que é igual a 1.062. Assim, se o comerciante agregar a seu capital de 100 o lucro de 18%, ele venderá as mercadorias a 1.062, mais 18, igual a 1.080. Isto é, a seu preço de produção. Ou, considerando que o capital mercadoria total a seu valor, embora ele só obtenha seu lucro na e por meio da circulação, e apenas mediante o excedente de seu preço de venda acima de seu preço de compra. No entanto, ele não vende as mercadorias acima de seu valor ou de seu preço de produção, justamente porque as comprou dos capitalistas industriais abaixo de seu valor ou de seu preço de produção. Eu acho que aqui está uma formulação bem importante, né, sobre o lucro comercial, né? Não é porque ele vende acima do preço de produção, mas é porque ele comprou abaixo, né? E é aí que ele vende, né, ao preço de produção por ter comprado abaixo dele. Portanto, o capital comercial... Desculpa, Léo. Ele não vende acima, né, nesse caso, ele vende ao preço de produção, mas comprou abaixo. Eu estou entendendo isso. Não, é que você falou que ele vende acima do... Comprou abaixo e vendeu acima do preço de produção. Não, então eu falei errado. Então já retifica aí. Eu falei errado. Vamos em frente. É bem isso mesmo. Portanto, o capital comercial entra de maneira determinante na formação da taxa geral de lucro, proporcionalmente à parte que ele representa do capital total. Logo, se no caso dado se diz que a taxa média de lucro é igual a 18%, então ela seria igual a 20%, se 1/10 do capital total não fosse capital comercial e, por conseguinte, a taxa de lucro tivesse diminuído em 1/10. Com isso, apresenta-se também uma nova determinação restritiva do preço de produção. Por preço de produção, deve-se entender, como antes, o preço da mercadoria igual seus custos
abre parênteses, a soma dos valores do capital constante e do capital variável nela contidos, fecha parênteses, mais o lucro médio correspondente. Esse lucro médio é agora determinado de outro modo, dois pontos, pelo lucro total que gera o capital produtivo total, não calculado sobre esse capital produtivo total, de modo que, se fosse como antes, igual 900, e o lucro fosse igual 180, a taxa média de lucro seria igual 180 sobre 900, igual a 20%. Mas sim calculado sobre o capital produtivo total mais capital comercial, de modo que, se o capital produtivo for igual a 900 e o capital comercial for igual a 100, a taxa média de lucro será igual a 180 sobre 1.000, que é igual a 18%. O preço de produção é, pois, igual K, em parênteses, custos, mais 18, em vez de ser igual a K mais 20. Na taxa média de lucro, já foi calculada a parte do lucro total correspondente ao capital comercial. Por isso, o valor real ou preço real de produção do capital mercadoria total é igual K mais L mais H, entre parênteses, sendo H o lucro comercial. O preço de produção, ou o preço pelo qual o capitalista industrial vende enquanto tal, é, assim, menor que o preço de produção real da mercadoria. Se levarmos em conta a totalidade das mercadorias, o preço pelo qual a classe capitalista vende essas mercadorias é menor que o valor delas. Assim, no caso anterior, dois pontos, 900, entre parênteses, custos, mais 18%, sobre 900, ou seja, 900 mais 162 é igual a 1.062. Ora, ao vender por 118 uma mercadoria que lhe custa 100, o comerciante agrega, é verdade, 18%. Mas o fato de ter comprado por 100 uma mercadoria que vale 118 não faz com que ele tenha de vendê-la acima de seu valor. Conservaremos a expressão, entre aspas, preço de produção, no sentido mais estrito, tal como já a desenvolvemos. Está claro, então, que o lucro do capitalista industrial equivale ao excedente do preço de produção da mercadoria acima de seu preço de custo, e que, diferentemente desse lucro industrial, o lucro comercial equivale ao excedente do preço de venda acima do preço de produção da mercadoria, o que constitui seu preço de compra para o comerciante. Que, no entanto, o preço real da mercadoria é igual seu preço de produção mais o lucro mercantil, entre parênteses, comercial. Assim como o capital industrial só realiza lucro que já está incorporado como mais valor no valor da mercadoria, o capital comercial o realiza tão somente porque o mais valor ou o lucro no preço da mercadoria realizado pelo capitalista industrial ainda não está realizado no mais valor ou no lucro em sua totalidade. Só antes de continuar, tem uma nota aqui de rodapé, 39, vamos ver o que ela diz. John Bellers, apenas diz isso. Então, o preço de venda do comerciante não é, portanto, superior ao preço de compra porque está acima do valor total, mas sim porque se encontra abaixo dele. Por conseguinte, o capital comercial entra na equalização de mais valor para formar o lucro médio, apesar de não entrar na produção desse mais valor. Daí que a taxa geral de lucro já contém a dedução do mais valor correspondente ao capital comercial, ou seja, uma dedução do lucro do capital industrial. Do que dissemos até aqui, depreende-se que, quanto maior for o capital comercial, em proporção ao capital industrial,
menor será a taxa de lucro industrial, e vice-versa. 2. Se na seção 1 deste livro 3, vimos que a taxa de lucro expressa sempre uma taxa menor que a taxa do mais-valor real, isto é, que expressa sempre o grau de exploração do trabalho como demasiadamente pequeno. Por exemplo, no caso anterior, expressa 720 de capital constante, mais 180 de capital variável, mais 180 de mais-valia, uma taxa de mais-valor de 100%, com uma taxa de lucro de apenas 20%, agora essa relação diverge mais ainda, na medida em que a própria taxa média de lucro, ao incorporar em seu cálculo a parcela correspondente ao capital comercial, volta a aparecer como menor, neste caso, como 18%, em vez de 20%. Assim, a taxa média de lucro do capitalista, que explora de maneira direta, expressa a taxa de lucro como menor do que ela é na realidade. Pressupondo como constantes todas as demais circunstâncias, o volume relativo do capital comercial, abre parênteses, do qual, porém, constitui uma exceção o capital dos comerciantes varejistas, que é um gênero híbrido, fecha parênteses, será inversamente proporcional à velocidade de sua rotação, isto é, a energia do processo de reprodução em geral. No decurso da análise científica, a formação da taxa geral de lucro aparece como se emanasse dos capitais industriais e de sua concorrência, e como se só mais tarde fosse corrigida, complementada e modificada em virtude da ingerência do capital comercial. É exatamente o que ele está fazendo, né? Ele está procedendo desse jeito, né? No curso do desenvolvimento histórico, ocorre exatamente o inverso. É o capital comercial que primeiro determina o preço das mercadorias mais ou menos conforme o valor delas, sendo a esfera de circulação mediadora do processo de reprodução, o lugar onde se forma uma taxa geral de lucro. O lucro comercial determina originariamente o lucro industrial. É apenas depois de ter se imposto o modo de produção capitalista e de o próprio produtor tornar-se comerciante que o lucro comercial é reduzido a uma alíquota do mais-valor total, que corresponde ao capital comercial como alíquota do capital total empregado no processo social da reprodução. Temos duas mãos levantadas aqui, deixa eu ver, o Caio levantou primeiro. Vai lá, Caio, tá com você. Depois a Raquel já. Não, eu achei muito interessante esse parágrafo que ele fala aí na questão do curso do desenvolvimento histórico, né? Porque eu acho que tem uma questão metodológica que é muito importante na análise marxista, né? Porque é preciso se partir da realidade, se encontrar a categoria, né? Você vai, de uma certa forma, eliminando, abstraindo, até você chegar vamos dizer assim, as categorias fundamentais, mercadoria, trabalho, né? Então, retomando um pouco o raciocínio que ele tem aqui, o trabalho gera valor, né? Então, o trabalho gera valor, daí depois você metodologicamente, você vai adicionar os meios de produção, né, os capitais, vai dividir entre circulante, não circulante, os fixos, enfim. Daí você chega até o conceito de capital industrial, até o conceito de depois o comercial, né, e a gente vai chegar ao financeiro, e daí você voltou para o ponto da realidade, né? Mas daí quando você olha a realidade, obviamente que o ponto
a história ela não se desenvolve conforme se foi a questão metodológica, né? É uma ordem muitas vezes inversa. Porém, se você não se utiliza desse processo, você vai achar que a verdade é vamos dizer assim, a história cronológica, né? Que é o movimento real, que é o capital comercial gerou valor, então é comprar barato e vender caro, que é as operações que geram valor, etc. Tal. Então, assim, eu acho que nesse capítulo é muito importante a gente ter essa questão metodológica bastante presente para né, entender o movimento do capital, mas também aprender a usar essa metodologia, né? Eu acho que isso que eu gostaria de destacar aqui nesse trecho que a gente estava lendo. O meu destaque é muito parecido com o do Caio, assim, é só esse parágrafo aqui, ele é importantíssimo, assim, eu acho, para pensar método do Marx, assim, exatamente por essas razões que o Caio falou, não fica me repetindo, assim, de que é preciso essa inversão em termos de teoria, né, a gente começa pela formação da taxa geral de lucro simplesmente, exclusivamente ali diante do capital industrial ou do capital produtivo, justamente para que fique mais claro a origem desse lucro. Se o Marx fizesse o percurso histórico, digamos assim, como muitos outros autores fizeram, talvez ele se embananasse para identificar exatamente a origem desse lucro, né? Já que o capital comercial ele tem essa característica de encobrir, né, exatamente de onde está vindo essa possibilidade de apropriação de uma taxa média de lucro. Mas só queria ressaltar, assim, porque essa formulação também que me faz me lembrar bastante a formulação do Eric Williams, né, no Capitalismo e Escravidão, em que ele vai, enfim, contar, de certa maneira, como que a Inglaterra vai se constituir como potência, né, durante o período colonial, e vai mostrar justamente isso, né, claro, ressaltando a participação, digamos assim, do tráfico de escravizados na costa africana como um elemento fundamental dessa formação desse capital comercial, mas ele está mostrando justamente isso, né, que as cidades inglesas que vão se desenvolver inicialmente são aquelas que estão intimamente associadas ao desenvolvimento do capital comercial, e só como desdobramento, só depois, como desdobramento justamente do crescimento e desenvolvimento das cidades portuárias vinculadas ao capital comercial, inglesas, né, cidades portuárias inglesas, é que finalmente as cidades mais do interior, vinculadas à manufatura têxtil, vão se desenvolver. Eu acho que essa é uma das maneiras de pensar essa inversão aqui entre o histórico e o teórico que o Marx está pensando aqui. Se a gente for pensar historicamente, a gente tem que considerar esse processo. Mas, teoricamente, é preciso fazer o caminho inverso para justamente apontar com mais clareza qual é a origem do lucro da mais-valia. Então, lá vai. Não, só complementar com uma citação dos próprios Gruntz, né, que vai muito de acordo aí com o que o Caio e a Raquel estão falando, que é o Marx dizendo, olha, seria impraticável e falso, portanto, deixar as categorias econômicas sucederem umas às outras na sequência em que foram determinantes historicamente. Não se trata da relação que as relações econômicas assumem historicamente na sucessão de diferentes formas de sociedade. Trata-se, ao contrário, de sua estruturação no interior da moderna sociedade burguesa. Ele dizendo, né, seria falso partir da historicidade dessas categorias. É preciso partir da estruturação delas no interior da ordem burguesa, né? Essa seria, vamos dizer, a ordem correta da exposição. É isso. Aquele negócio do o homem explica o macaco, né? Exato. Alô? Parei de escutar o pessoal aí. Desculpa, não sei se deu para me ouvir. Desculpa, Arlen, não entendi o que você falou. Você puder repetir?
Não, eu tô falando que não deu para, não sei se deu para ouvir, porque minha internet ficou ruim aqui, deu uma oscilada, Não, a mas gente deu, eu ouviu acho, sim né? o seu comentário. Deu para ouvir, deu Ah, para ouvir. ótimo. Só agora no final, ficou atropelado, eu não ouvi, mas deu para ouvir sim. E aí eu acho que só reforçando, dando um exemplo, me parece, pelo menos, né, histórico. A Revolução Industrial inglesa, né, que se coloca como a primeira, né, ela é da segunda metade do século XVIII, mas ela não é do século XVI, né? Ela não é não são as companhias de comércio que promoveram a Revolução Industrial, né? Mas é claro que sem o desenvolvimento de uma revolução comercial, né, do século XVI, XVII, poderíamos até, dependendo do historiador aí, do século XV, não teria tido como alcançar uma maturidade, uma densidade de capital suficiente para promover uma revolução industrial como a da segunda metade do século XVIII, né? Então isso, eu acho que é nesses termos aí que o Marx está colocando. E que isso eu acho que é uma chave metodológica, para pegar uma coisa que o Caio disse, que é importante, né? Porque a análise das sociedades, né, ela pode nos induzir a um erro se a gente ficar olhando as coisas nas suas sequências lógicas de aparecimento, que não necessariamente conduz, está de acordo com o aparecimento histórico, né? Fernando, o Fernando. Essa questão de sequência lógica de aparecimento, que acho que não sei se é algum livro, não sei se é no livro 2, porque quem faz essas questões de sequência lógica, que eu vejo assim muito, são aqueles da filosofia medieval. Se você pega Santo Agostinho, né, motor imóvel, causa eficiente, então você segue uma sequência, digamos assim, né? E até, se eu não me engano, não sei se é no livro 2, que o Marx ele faz uma crítica a algum dos autores dessa escola medieval, que eu não lembro. Agora, uma coisa interessante dentro desse tema é ver como a cilada que o imperialismo entrou com a industrialização chinesa, né? A China, a China ficou a fábrica do mundo, né? E com o projeto dos produtos era do imperialismo, mas a fabricação era chinesa. E a comercialização também era do imperialismo, né? Então, aí ele pegou a comercialização, o imperialismo e o projeto. E a fábrica ficou com os chineses. E, com o tempo, os chineses começaram a dominar o processo de projeto de produto, né? Começaram a fazer os seus próprios produtos. Então, é curioso como vocês estão falando de um processo histórico e houve uma reviravolta aí com a China, né? E o imperialismo permitiu isso daí. Quer dizer, ele pegou a parte industrial, a parte comercial ficou com ele, a Apple, por exemplo, e com lucro extraordinário, né? E com uma exploração muito grande do, do trabalhador chinês. E, enfim, é só para dar um colorido nisso aí, que houve uma reviravolta em relação àquilo que vocês estão falando, né? Nossa, eu tava pensando numa coisa muito similar mesmo, porque um pouco relacionada à questão da ideologia, né? Porque, vamos dizer assim, o economista liberal, ele vai seguir a sequência, vamos dizer assim, da aparência. Ele vai olhar para o mercado, vai ver que tem uma troca, ele vai para o capital comercial. Então como é que funciona isso aqui? O capitalista comercial, dele compra, dele agrega uma margem de lucro e assim por diante, e, e, e acredita que o sistema ele funciona assim, né? A competição que determina e, enfim, o poder de mercado enfim. E eu acho que foi o erro, de uma certa forma, o erro do economista
das políticas americanas. Fala, olha, por que eu vou ficar com a parte que tem maior custo e problema se eu domino o mercado, eu crio uma patente, né, o economista tem uma tara por direito de propriedade, né? Então eu crio a marca, eu crio a patente e domino o mercado. Então eu fico com essa parte aí, a coisa nobre, né? Porque é a parte mais aparente, e deixo, vamos dizer assim, a parte suja e custosa para o chinês. Ele não percebeu que nessa parte, na produção, é que está o cerne, o motor do sistema capitalista. E aí ele perdeu esse conhecimento estratégico e depois né, que se tem a geração de valor na China na questão produtiva, aí agora eles estão tomando a etapa seguinte, né, que é o capital comercial. E acho que um bom exemplo disso são os carros elétricos no Brasil, né? Porque agora eles estão dominando. Enfim, estavam fazendo carros para todas as outras montadoras, agora eles estão com as marcas próprias deles. E, enfim, mas partiram de uma base produtiva para chegar ao comercial. Isso é um assunto que dá bastante pano para manga, né? Vou continuar aqui, então. Ao tratar da equalização complementar dos lucros por meio da interposição do capital comercial, vimos que no valor das mercadorias não entra nenhum elemento adicional para o capital em dinheiro desembolsado pelo comerciante. Que o acréscimo sobre o preço, por meio do qual o comerciante obtém seu lucro, equivale apenas à parcela de valor da mercadoria que o capital produtivo não contabilizou, omitiu no preço de produção da mercadoria. Com esse capital monetário, ocorre o mesmo que com o capital fixo do capitalista industrial. Quando não se consome, e por isso seu valor não representa elemento algum do valor da mercadoria, pois no preço de compra do capital mercadoria, o comerciante repõe o preço de produção de tal capital, igual a D maiúsculo, em dinheiro. Seu preço de venda é, como vimos, igual a D maiúsculo mais delta D maiúsculo, sendo delta D maiúsculo a expressão do que foi agregado ao preço da mercadoria por meio da taxa geral de lucro. Assim, se o comerciante vende a mercadoria, reflui para ele, além de delta D maiúsculo, o capital monetário adicional por ele adiantado na compra das mercadorias. Aqui surge novamente o fato de seu capital monetário não ser outra coisa, senão o capital mercadoria do capitalista industrial. Capital que foi transformado em capital monetário e que não pode afetar em absoluto a grandeza de valor desse capital mercadoria. Do mesmo modo que não poderia afetá-la se este último, em vez de ser vendido ao comerciante, fosse vendido diretamente ao consumidor final. Com efeito, aquele capital monetário não faz mais do que antecipar o pagamento da parte desse consumidor final. Mas isso só está correto se, como fizemos até aqui, supomos que o comerciante não tenha nenhuma despesa adicional, ou que, além do capital monetário, precisa adiantar para a aquisição da mercadoria do produtor, ele não tenha de antecipar nenhum outro capital, circulante nem fixo, no processo da metamorfose das mercadorias, da compra e da venda. Porém, não é isso que ocorre, como vimos ao considerar os custos de circulação. Entre parênteses, livro 2, capítulo 6. Estes, os custos de circulação, se apresentam, em parte, como custos que o comerciante pode reclamar a outros agentes da circulação,
e, em parte, como custos diretamente derivados de sua atividade específica. Seja qual for o tipo desses custos de circulação, se provenientes da atividade puramente comercial como tal, isto é, dos custos de circulação específicos do comerciante, ou se representam custos que resultam do processo de produção posteriores, que se acrescentam ao processo de circulação, tais como remessa, transporte, armazenamento, etc., ele supõe sempre, da parte do comerciante, além do capital monetário adiantado na compra de mercadorias, a existência de um capital adicional, adiantado antes na compra e no pagamento desses meios de circulação. Quando esse elemento dos custos consiste em capital circulante, ele entra inteiramente no preço de venda das mercadorias. Quando consiste em capital fixo, ele entra nesse preço como elemento adicional, conforme a medida de seu desgaste, mas entra como elemento que constitui um valor nominal, ainda que não constitua nenhum incremento real de valor à mercadoria, como os custos de circulação puramente comerciais. Seja circulante, seja fixo, esse capital adicional entra inteiro entra na formação da taxa geral de lucro. Os custos de circulação puramente comerciais, abre parênteses, portanto, excluindo todos os custos de remessa, transporte, armazenamento, etc., fecha parênteses, se decompõe nos custos necessários à realização do valor da mercadoria, à sua transformação, seja de mercadoria em dinheiro, seja de mercadoria de dinheiro em mercadoria, a fim de mediar sua troca. Com isso, abstraímos inteiramente de eventuais processos de produção que têm continuidade durante o ato da circulação, e em relação aos quais a atividade comercial pode existir de forma totalmente separada. Por exemplo, a verdadeira indústria do transporte e o serviço de remessa de mercadorias podem constituir, e de fato constituem, ramos da indústria totalmente diferentes do comércio, do mesmo modo que as mercadorias a ser compradas e vendidas podem ser armazenadas em docas e outros locais públicos, transferindo a terceiros os custos que tais atividades geram para o comerciante, sempre que este tenha de adiantá-los. Tudo isso ocorre no comércio atacadista propriamente dito, no qual o capital comercial aparece em seu estado de maior pureza e menos amalgamado com outras funções. O empresário de transportes, o gerente ferroviário, o armador naval não são, entre aspas, comerciantes. Os custos que aqui consideramos são os da compra e os da venda. Já observamos que esses custos se decompõem em cálculo, contabilidade, franqueamento, correspondência, etc. O capital constante para isso consiste em escritório, papel, selos, etc. Os demais custos se decompõem em capital variável, que é adiantado no emprego de assalariados comerciais. Abre parênteses, os gastos com remessa, transporte, adiantamentos de tarifas alfandegárias, etc., podem ser considerados, em parte, como gastos que o comerciante adianta na compra das mercadorias, e que, por isso, entram para ele no preço de compra. Todos esses custos se efetuam não na produção do valor de uso das mercadorias, mas na realização de seu valor. São custos de circulação puros, que não entram no processo direto de produção, mas no processo de circulação. E por isso, e por conseguinte, no processo global de reprodução. A única parte desses custos que aqui nos interessa é a desembolsada em capital variável. Abre parênteses, além disso, teríamos de investigar, 2 pontos. Primeiro, como vigora no processo de circulação a lei segundo a qual apenas o trabalho necessário entra no valor da mercadoria. Segundo, como a acumulação se apresenta no capital comercial. Terceiro,
como funciona o capital comercial no verdadeiro processo global de reprodução da sociedade. Fecha parênteses. Esses custos resultam da forma econômica do produto como mercadoria. Se o tempo de trabalho que os próprios comerciantes, próprios capitalistas industriais despendem para vender diretamente mercadorias uns aos outros, em termos objetivos, o tempo de curso das mercadorias não agrega valor a nenhuma essas mercadorias, então é evidente que esse tempo de trabalho não assumirá outro caráter pelo fato de recair sobre o comerciante e não sobre o capitalista industrial. A transformação de mercadoria, entre parênteses, produto, em dinheiro e de dinheiro em mercadoria, entre parênteses, meios de produção, constitui uma função necessária do capital industrial e, por isso, uma operação indispensável do capitalista, que, na verdade, não é mais que o capital personificado, dotado de consciência e vontade próprias. Mas essas funções não incrementam o valor, nem criam mais valor. Ao executar essas operações, ou continuar mediando as funções do capital dentro da esfera da circulação, depois que o capitalista produtivo deixou de fazê-lo, o comerciante não faz mais do que ocupar o lugar do capitalista industrial. O tempo de trabalho que se despende em tais operações é empregado em operações necessárias no processo de reprodução do capital, mas não adiciona valor nenhum. Se não realizasse essas operações, abre parênteses, logo, se tampouco empregasse o tempo de trabalho requerido para isso, fecha parênteses, o comerciante não investiria seu capital como agente de circulação do capital industrial. Não daria continuidade à função interrompida do capitalista industrial, nem poderia, pois, participar como capitalista, proporcionalmente a seu capital adiantado, na massa de lucro produzida pela classe dos capitalistas industriais. A fim de participar da massa do mais-valor, valorizar seu adiantamento como capital, o capitalista comercial não tem de empregar trabalhadores assalariados. Tratando-se de negócios e capitais pequenos, pode ocorrer que seja ele mesmo seu único trabalhador. Seu pagamento consiste na parte do lucro que resulta para ele da diferença entre o preço de compra das mercadorias e o preço real de produção. Por outro lado, também é possível que, no caso do capital adiantado pelo comerciante, ser de pequeno volume, o lucro que ele realiza não seja maior, que seja inclusive menor que o salário de um dos assalariados hábeis mais bem remunerados. Com efeito, junto a ele atuam agentes comerciais diretos do capitalista produtivo. 2 pontos. Compradores, vendedores e viajantes que obtêm ganhos iguais ou superiores ao seu, seja na forma de salário, seja na forma de uma parcela do lucro, abre parênteses, porcentagem, comissão, fecha parênteses, obtido com cada venda. No primeiro caso, o comerciante embolsa o lucro comercial como capitalista independente. No segundo, paga ao vendedor, ao assalariado do capitalista industrial, uma parte do lucro, seja na forma de salário, seja na forma de participação proporcional no lucro do capitalista industrial, cujo agente direto é ele. Nesse caso, seu patrão embolsa tanto o lucro industrial como o lucro comercial. Em todos esses casos, ainda que para o próprio agente de circulação seus ganhos possam aparecer como mero salário, como pagamento pelo trabalho efetuado, e ainda que, nos casos em que esse pagamento não aparecer dessa forma, o volume de seu lucro só equivale ao salário de um dos trabalhadores mais bem remunerados,
seus ganhos provêm unicamente do lucro comercial. Isso porque seu trabalho não é um trabalho criador de valor. Acho que temos ainda bastante texto aqui pela frente, né? E eu consulto aqui os colegas se a gente faz uma pausa aqui, bem nesse ponto, ou se continuamos até... Eu acho que o Caio levantou até a mão. Vai lá, Caio. Não, desculpa, estava levantada da Desculpa. Então. anterior. Bom, acho que como chegamos já no nosso horário, né, do nosso encontro, a gente pode parar aqui, continuando no próximo, né, e guardar uns minutinhos aí, caso alguém queira fazer um comentário, pensar junto em cima do que já foi lido aqui. O que vocês acham? Eu acho só que talvez essa discussão que o Marx está iniciando aqui, ela vai se estender pelos próximos parágrafos, então talvez seja até uma questão que seja interessante de voltar a ela no próximo encontro, mas aqui o Marx está falando de uma coisa que me interessa particularmente, que eu tinha mencionado já quando ele estava falando, talvez lendo um outro capítulo, né, que é o que exatamente configura esse trabalhador vinculado ao capital de comércio de mercadoria em particular, né, se referindo mais especificamente a essa metamorfose de mercadoria em dinheiro, né, nesse momento aqui. O que é exatamente esse trabalhador do capital de comércio de mercadoria, né? Se ele não, excetuando aquele caso dos transportes, né, e outros exemplos ali que o Marx dá anteriormente, né, não vamos entrar exatamente nisso, mas o restante do capital de comércio de mercadorias não produz valor nem mais-valia, como o Marx fica repetindo a todo momento, né? Então, a relação desse capitalista com os seus trabalhadores deve ser um tanto distinta da relação que o capitalista industrial, o capitalista produtivo, tem com os seus trabalhadores. Então, isso é um tema que me interessa bastante. O Marx parece dar algumas pistas aqui, assim, nesses parágrafos aqui, mas acho que é algo para se desdobrar mais, considerando, né, aí sim, algo que o Fernando sempre vem falando aqui nos encontros e tal, certas atualizações que a gente deveria fazer desse capital comercial, né? Então, não sei, me interessa bastante tentar pensar qual é a relação desse capital comercial com o trabalhador aí vinculado, já que não há criação de mais valor, de mais-valia. Esse trabalhador apenas tem que percorrer essa tarefa, realizar essa tarefa ali, para que o capitalista industrial se aproprie do lucro médio que é produzido em outra parte, né? Essa é toda uma configuração de coisas aqui que me parece interessante a gente pensar assim. Um ponto bacana aí esses custos comerciais, eles são importantes porque se não houvesse custo comercial, não haveria ganho de escala. E o ganho de escala é que vai explicar a concentração comercial, né? Então, esses custos que ele se refere é a base da concentração comercial, tá? Senão, não haveria. Por que eu vou ter 20 lojas se eu posso ter uma só? É que com 20 lojas meus custos caem, né? Então, esses custos todos aí estão na base da concentração comercial. Sim, sim, acho que são pontos bem importantes. Vamos, então, retomar aí na próxima semana nossa leitura. Tá, Certo? tá bom. Já vai pausar o nosso